Meus amados irmãos, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos à nossa sala de aula da EBD Inovadora para mais uma lição importante desse trimestre que nós estamos estudando a revista do PEC, do Programa de Educação Cristã Continuada. E hoje nós estaremos vendo mais uma lição desse trimestre que nós estamos estudando o livro de Marcos. E a nossa lição de hoje, meus irmãos, tem 3 objetivos. O primeiro dele é defender o matrimônio indissolúvel e monogâmico. Então, esse é o primeiro objetivo que você, professor da Escola Bíblica Dominical, precisa alcançar na exposição da sua aula. No seu relacionamento aí na sua classe com seus alunos, alcançar esse objetivo para que todos venham compreender o projeto de Deus e defender o matrimônio indissolúvel e monogâmico. O segundo objetivo, praticar a humildade em todos os nossos relacionamentos, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, sendo um servo humilde e vivendo isso, praticando isso, essa humildade no nosso relacionamento, todos os nossos relacionamentos. E o terceiro objetivo, renunciar às coisas ou projetos que nos afastem de Jesus. Esse objetivo aqui, que tem aí uma relação com o terceiro tópico da nossa lição, é muito importante, porque você vai estar aí trazendo uma reflexão para os seus alunos acerca dos nossos sonhos, do nosso projeto. Se não tiver alinhado com a vontade de Deus, com a vontade de Jesus, nós precisamos abrir mão, nós precisamos renunciar para que nós possamos aí agradar a Deus e estar no centro da vontade de Deus. Então, os nossos sonhos, as nossas coisas, os nossos projetos, se não agradam a Deus ou se nos afastam de Cristo, então logo nós precisamos abrir mão. Esse projeto não serve para nós. Todo o nosso projeto, todos os nossos sonhos devem estar aí girando no centro da vontade de Deus. Então, esses são os objetivos da lição de hoje, que você, professor, precisa estar expondo e alcançando ao finalizar a nossa lição de hoje. Bom, meus irmãos, então, antes de nós entrarmos na nossa lição, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Paulo Neves, pastor na Assembleia de Deus, no bairro Bengui. Então, se você não é inscrito, aproveite esse momento, se inscreva, você não paga nada e estará nos ajudando aí para construirmos juntos uma EBD inovadora, uma EBD de sucesso, uma EBD de resultado. Então, não perca essa oportunidade, se inscreva e dê essa força para a gente aí. Deixe a sua mensagem, de onde você nos acompanha, qual é a sua atividade na Escola Bíblica Dominical, e aí nós estaremos respondendo aí, lendo os seus comentários e respondendo na medida do possível. Então vamos lá, queridos. Olha, nossa lição de hoje é a lição de número 8, Marcos 10. O servo veio para servir a todos. Então nós já começamos aqui uma abertura de aula excelente na nossa sala de aula aqui da EBD Inovadora. O servo veio para servir a todos, Isso nós vamos estar estudando e fazendo uma análise sobre alguns pontos a respeito dessa lição. Texto áureo: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Marcos capítulo 10, versículo de número 45. Verdade prática: somos salvos para servir a Jesus e ao próximo. Meus irmãos, isso daqui, essa verdade prática, é a essência da vida cristã, que nós precisamos compreender, que você, professor, precisa estar fazendo essa reflexão com seus alunos, que nós fomos salvos, fomos chamados por Deus, salvos por Jesus Cristo, para servir a Deus, servir a Jesus e servir ao próximo. Essa é a essência da nossa vida cristã, uma vida de serviço, uma vida servindo a Deus, a igreja, servindo as pessoas, servindo aos próximos. Precisamos ver nobreza no ato de servir. Jesus, ele é o exemplo para nós
que ele veio para servir a todos. Então, logo, a nossa existência precisa estar pautada em uma vida de serviço. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estaremos vendo nessa lição, meus irmãos, 3 pontos importantíssimos. Não podemos perder o foco aqui que Jesus está numa missão, num dinamismo, uma atividade intensa, porque ele está se aproximando do seu maior objetivo, do seu maior propósito, que é dar sua vida para resgatar a nossa vida. Então ele está caminhando, ele está se aproximando de Jerusalém, ele está indo rumo ao Gólgota. Então o servo está prosseguindo aqui no seu ministério e revelando para os apóstolos, revelando para os discípulos as diretrizes do reino de Deus, o funcionamento, como é que ele funciona, como é a vida cristã nesse reino. Então Jesus está marchando para o Gólgota, para morrer no nosso lugar, como ele já predisse acerca da sua morte, ele já alertou, já falou, já comunicou os discípulos acerca do sofrimento, da morte, ressurreição. Então ele está caminhando em direção ao Calvário, em direção ao Gólgota. Enquanto isso, ele vai ensinando a respeito da vida cristã, da fé, a respeito do reino de Deus. E hoje nós vamos estar analisando aí que Jesus ele aproveita, nos acontecimentos do dia a dia, uma oportunidade para estar orientando o seu povo, os discípulos, acerca da família, acerca do divórcio, acerca de criança, de ricos, acerca da humildade, quem é o maior é o que serve. Então Jesus ele aproveita aqui o dia a dia das pessoas para trazer lições importantíssimas, que é o que nós estaremos vendo então. Então o primeiro ponto da nossa lição é família e divórcio. Olha, um tema muito relevante, um tema muito atualizado para nós entendermos sobre a questão da família e do divórcio. O primeiro subponto da nossa lição é a armadilha maldosa. Marcos capítulo 10, o versículo 2. Acompanhe aí na sua Bíblia, diz assim a leitura: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Então, meus irmãos, os inimigos de Jesus estão sempre ali no meio da multidão, acompanhando. Para quê? Para tentar pegar Jesus em alguma falha. Então, inúmeras vezes, eles já tentaram, continuam tentando. E aqui nós vamos ver que os fariseus, eles criam uma armadilha, eles armam, eles tramam ali uma forma para pegar Jesus. E o assunto da vez, ele vai justamente tratar sobre a família, sobre a questão do divórcio, Mas eles não estão perguntando para Jesus aqui acerca do divórcio, se o marido pode repudiar a sua mulher, a sua esposa. Não é porque eles tivessem dúvida, e quisessem ali uma orientação, uma explicação. Não é esse o motivo. O motivo é que eles querem pegar Jesus em uma falta, e colocar o povo contra o Messias. Então essa é a ideia dele. Por isso esse subponto justamente trata sobre isso, a armadilha maldosa, a forma maldosa que eles tentam aqui pegar Jesus. Olha só, os fariseus voltam a armar cilada contra Jesus. Dessa feita, abordam o polêmico tema, que é o divórcio. Aí a pergunta deles: é lícito o marido repudiar a sua mulher? Então essa é a pergunta que eles fazem. E Mateus ele faz um complemento aqui. Se você ler Mateus, você vai ver que ele traz um complemento, que é por qualquer motivo. Então, se você ler lá a passagem, você vai observar no capítulo 19 de Mateus, que eles perguntam: é lícito repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então, essa é a pergunta que Jesus que é colocado diante do mestre aqui. Então, Jesus ele se encontra diante de um dilema, segundo a visão deles. Olha, se ele der uma resposta afirmativa, então nós vamos acusá-lo que ele não está cumprindo a lei, que ele não está observando a lei, ele está afrouxando a lei. E se ele responder com uma resposta negativa, então nós vamos confrontá-lo, porque ele está indo contra a lei.
Então, aparentemente, era uma situação que não tinha saída. Então, eles trazem aqui essa pergunta justamente para confrontar Jesus e tentar pegá-lo em alguma situação. É lícito repudiar a sua esposa por qualquer motivo, né? Mas Jesus, é importante nós entendermos, nesse contexto aqui, que Jesus estava na Pérea, que era território também governado por Herodes Antipas. E nós já vimos em lições anteriores, né, que João Batista, ele foi morto justamente por causa desse assunto, porque ele vai pregar, né, contra Herodes, né, a sua vida imoral, a sua vida pecaminosa. Então, João Batista, ao confrontar Herodes, o que vai acontecer? Ele vai ser morto. Então, esse é o contexto, né, que Jesus ele é colocado aqui nessa situação. Tudo isso para quê? Para tentar pegar Jesus através dessa armadilha. Então, se Jesus dá uma resposta afirmativa, que sim, que pode repudiar sua mulher, então eles vão acusá-lo Jesus de uma forma. E se Jesus dá uma resposta ali negativa, eles vão acusar Jesus também de outra forma. Então, essa é a situação, esse é o contexto, e Jesus ainda estava ali diante, né, de uma questão religiosa e política. Então, era uma situação complicada na visão deles, né, na visão maliciosa deles. Mas aí a gente vai para o segundo subponto, e aí a gente vai ver o desenrolar dessa questão. Em Marcos, capítulo 10, versículo 7, diz assim: deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. O segundo subponto deste ponto aqui, irmãos, é uma aula profunda, né? Jesus ele aproveita esse momento para esclarecer essa questão, não só para eles, né, que estavam tentando ali montar uma armadilha, pegar Jesus de alguma forma, não somente para os seus discípulos, mas para nós hoje também, para a nossa realidade, para a nossa atualidade. Então, o que Jesus faz? Enquanto os inimigos de Jesus estavam ali questionando, né, uma interpretação bíblica, por quê? Havia duas interpretações a esse respeito, né? Então, haviam duas escolas rabínicas nesse contexto aqui, que olhavam de forma diferente para essa situação. Então, havia a escola Samai, né, que era uma escola mais rigorosa, e o que essa escola dizia? Ela ensinava o seguinte, que esse repudiar sua mulher por qualquer motivo não era bem assim, né? Então, havia uma possibilidade, sim, do divórcio, de repudiar sua mulher, mas somente em situações onde, após o casamento, o marido descobria que a mulher havia feito alguma coisa antes do casamento e havia escondido do seu marido. Então, segundo essa escola aqui mais rigorosa, mais tradicional, o que eles diziam? Então, esse marido podia repudiar a sua mulher após descobrir alguma coisa grave antes do casamento, né, que escondeu do marido. Então agora o marido descobre, e isso seria uma situação, segundo essa escola, para o marido repudiar a sua esposa. Mas havia também a escola de Hillel, né, que era uma escola mais liberal, mais permissiva. E o que eles diziam? Essa escola defendia que sim, a lei dava esse direito, né, lá em Deuteronômio 24, a lei dava esse direito ao marido de repudiar sua esposa. Então era uma escola ali mais liberal, que aceitava tudo, né? Se a mulher, o marido amanhecesse o dia e achasse a mulher feia, então era um motivo para repudiar sua esposa. Se a mulher queimasse a comida, então o marido tinha esse direito de repudiar a sua esposa, como diz Mateus, né, que ele complementa. O homem poderia repudiar por qualquer motivo. Então, essas eram as duas escolas. O que os inquiridores, aqueles que perseguiam Jesus, estavam querendo aqui? Eles estavam colocando para Jesus, qual é a escola verdadeira? Qual é a interpretação certa? É lícito repudiar por qualquer motivo? Olha, é lícito somente em algumas situações? Então, eles estão aqui discutindo, né, tradições humanas,
forma de enxergar, forma de olhar o texto, e Jesus, ele vai aproveitar esse momento para quê? Para dar uma aula profunda. Né? Jesus, ele vai aproveitar essa oportunidade para trazer para dentro das Sagradas Escrituras. Então, ele usa, né, aqui em Marcos 10, 7, ele usa a passagem de Gênesis, né, onde Deus, ele estabelece a família e dá as regras. Meus irmãos, em outras palavras, para nós compreendermos direitinho aqui, o que Jesus está fazendo? Enquanto eles estão querendo descobrir qual é a visão correta, qual é a interpretação certa, segundo os seus pensamentos, segundo o que as escolas pregavam, Jesus, ele está fazendo assim, olha, vem cá, vamos para a Bíblia, vamos ver o que diz a palavra de Deus, vamos aqui para as Sagradas Escrituras, porque é a Bíblia que tem a resposta sobre essa questão. Então é isso que Jesus faz, ele vai trazer aqui os seus opositores para a Bíblia. Então Jesus, ele responde a pergunta, né, dos fariseus. Aí Jesus pergunta, o que Moisés disse na lei a respeito do divórcio? Então olha só aqui, Jesus, ele está chamando, olha, bora para a Bíblia, vamos ver o que a palavra de Deus fala a esse respeito. O que a lei de Moisés fala acerca do divórcio? Então, nesse primeiro momento, a sábia intenção do mestre era estabelecer uma base correta para o debate, que é a palavra de Deus. Então, isso é importante para nós, porque não adianta eu ter a minha visão sobre o divórcio, eu acho que é isso, eu acho, não podemos viver pelo achismo, principalmente o aluno da escola bíblica dominical. Talvez na sua classe possa haver algum caso, né, de divórcio, novo casamento, então isso é muito importante para você não ficar somente no campo do achismo, mas trazer para a Bíblia, o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus fala a esse respeito. É isso que Jesus está fazendo aqui. Ele traz aqui uma pergunta sábia para trazer atenção para o que a palavra de Deus revela sobre esse assunto. Olha, para tanto, remete a atenção de seus ouvintes para a vontade original de Deus, fazendo-os recordar que o casamento deve ser monogâmico, um único cônjuge, monossomático, uma só carne e indissolúvel para toda a vida. Então Jesus traz os seus ouvintes para a palavra e vai mostrar. No princípio, não era assim. Quando Deus estabeleceu a família, o casamento tem esse padrão divino. E qual é o padrão divino para o casamento? Não é que o marido vá repudiar sua esposa, não é que o marido vá deixar sua esposa, vá se divorciar. Essa não é a vontade de Deus. O padrão de Deus para o casamento é que ele é monogâmico, ou seja, é uma relação de um homem para uma mulher para um homem. Então, não deve haver uma terceira pessoa nesse relacionamento. É uma questão de fidelidade. Fidelidade com Deus e fidelidade com o parceiro ou com a parceira. Em segundo lugar, o casamento é monossomático. Não são mais dois, é uma pessoa. Se tornam um. Esse é o padrão de Deus. E em terceiro lugar, o casamento é indissolúvel. É para toda a vida. Então, existem pessoas que estão banalizando o casamento, né? Casando já com a intenção de separar. Mas o padrão de Deus é que ele é indissolúvel. O homem não pode separar. É para toda a vida. Então, você quer contar com a bênção de Deus no seu relacionamento, no seu casamento? Olha a aula que Jesus deu. O casamento é um homem e uma mulher, eles são uma só carne e ele é indissolúvel, é para sempre. Esse é o padrão de Deus. Aí você vai contar com a bênção de Deus. Fora disso, não tem bênção, tem maldição. Então, olha a aula que Jesus deu aqui para os seus inimigos, os seus inquiridores, aqueles que estavam querendo pegar Jesus nessa situação. Aí a gente passa para o terceiro subponto, que Jesus, ele dá essa aula e agora ele vai falar sobre o coração endurecido. Terceiro subponto, coração endurecido. Marcos capítulo 10 e versículo 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Olha o que Jesus vai falar. Não é uma escola que interpreta a palavra de Deus, que acha que vai
ditar como vai ser o seu casamento. Não é uma interpretação de alguém que vai dizer como vai ser o seu casamento, ou o fim do seu casamento. Não, é a palavra de Deus, né? O que Deus juntou, não separe o homem. Então, olha só, agora Jesus está pronto para o seu terceiro passo, né? no argumento, né? Na sua resposta argumentativa aos fariseus. Ele começa a discorrer sobre a natureza, a causa e a ocorrência da prática do divórcio. Jesus vai tratar isso daqui. A respeito da natureza, deixou claro que Deus instituiu o casamento. Né? Gênesis capítulo 2, versículo 24. Foi Deus que estabeleceu o casamento. Então é Ele que dá as diretrizes acerca do casamento. Deus, Ele institui o casamento, não o divórcio. Então, o primeiro passo, olha o que Jesus está trazendo, está revelando. O matrimônio é digno de especial honra. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Porém, o divórcio é obra humana, né? Está no versículo 9. É odiado pelo Senhor. Quanto à sua causa, o servo explicou que o divórcio é fruto, por causa da dureza do coração humano, isso precisou ser legalizado, precisou ser justificado. Então, Jesus ele está trazendo aqui acerca da questão do divórcio, e Jesus está revelando que Deus cria o casamento, mas o divórcio foi criação humana, foi por causa da dureza do coração do homem, por causa da dureza do coração do ser humano. Então, por causa dessa dureza, então houve aqui uma necessidade de uma legalidade do divórcio. Porém, eles fizeram uma interpretação equivocada, né, de estar se divorciando por qualquer motivo. E não é essa a vontade de Deus, não é esse o propósito de Deus. Enfim, aos olhos de Deus, o casamento é uma aliança para toda a vida. Então, meus amados irmãos, finalizando esse ponto da nossa lição, que nós vimos acerca da família e o divórcio, a gente precisa entender que Deus é totalmente contra o divórcio, que o casamento é para toda a vida, que os fariseus, os inquiridores, os inimigos de Cristo tentaram pegar, né, fazer uma cilada aqui, e Jesus aproveita para trazer essa lição. O casamento é instituído por Deus, não o divórcio. Moisés ele concede aqui o divórcio por causa da dureza do coração do homem, e também numa forma até de preservar a mulher, porque nesse contexto a mulher não podia repudiar o homem, ela não tinha esse direito, né? E havia maridos que queriam repudiar por qualquer motivo, eram agressivos. Então a dureza do coração do homem fez com que o processo do divórcio fosse legalizado. Mas não é esse o propósito de Deus, porque no projeto de Deus, no padrão de Deus, o casamento é para toda a vida. Quando a mulher recebia uma carta de repúdio, era algo que preservava a sua vida. Ela ia poder contrair um outro casamento, né, porque ela estava de posse desse documento, então era uma forma até de preservar a integridade da mulher, porque se ela fosse abandonada e não tivesse ali uma carta, ela seria considerada como uma prostituta. Então, logo, né, esse documento, de certa forma, dava uma segurança para essa mulher. Mas eu quero finalizar colocando justamente o que o comentarista coloca aqui. Aos olhos de Deus, o casamento é uma aliança para toda a vida. E segundo a palavra de Deus, só existe uma exceção a essa regra aqui, que Jesus ele fala que em nenhuma hipótese era assegurado o direito ao divórcio, a não ser em caso de prostituição, em caso de infidelidade, né, onde o marido trai a sua esposa ou a esposa trai o seu marido, aí é uma exceção, né, que nesse caso apenas de infidelidade sexual, infidelidade conjugal, seria então uma regra
aonde se deveria aceitar o divórcio. Isso no caso, se o cônjuge traído não conseguir perdoar, porque seria muito melhor o perdão e a reconstrução deste casamento, desse relacionamento. Mas, de qualquer forma, é aceitável nessa regra, essa exceção, tá bom? Então, eu espero que os irmãos tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário e a gente vai tendo um pouco mais de tempo para ir tirando a dúvida e respondendo. Nossos irmãos, nossa equipe está respondendo vocês. Nós vamos para o segundo ponto da nossa lição, que é crianças e ricos. Primeiro subponto, indignação de Jesus. Marcos capítulo 10, o versículo 14. Deixai vir a mim os pequeninos. Então, olha só, irmãos, crianças são bênção, não são peso, nem maldição. Nada obstante, os discípulos repreenderam pessoas que traziam crianças, que Jesus as tocasse. Então, as pessoas estavam trazendo os seus filhos, para que os filhos, as crianças também fossem tocadas, fossem abençoadas pelo Senhor, mas os discípulos estavam ali impedindo, né, de os pais não levarem as crianças, os seus filhos, à presença do Senhor Jesus. Então, Jesus ele vai aqui repreender os discípulos, né, porque as pessoas traziam essas crianças para serem tocadas por Jesus. Né, os discípulos talvez estivessem pensando aqui, não vamos deixar, né, o mestre está muito ocupado, não vamos deixar os pais levar as crianças, né, para não desperdiçar o tempo dele, a energia. Então, olha o pensamento, talvez, né, o pensamento dos apóstolos, o pensamento dos discípulos. Então, nós já vimos Jesus em outras situações valorizando as crianças, falando da importância das crianças, de receberem as crianças, mas eles não tinham compreendido. Ou então tinham compreendido, mas não valorizavam mesmo as crianças. Então, a reação de Jesus foi forte, né? A reação de reprovação foi forte para com os seus discípulos. Então, olha só, Jesus ele fica indignado, ele fica com raiva por conta dessa situação dos apóstolos. A seguir, disse que deixasse ir até ele os pequeninos, porque dos tais era o reino de Deus. Verso 14. E prosseguiu: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, Jesus, Marcos, né, revela aqui que Jesus ficou indignado com aquela atitude, e ele complementa, né, dizendo, olha, quem não recebeu o reino de Deus, né, como uma criança, não poderá de maneira alguma entrar nesse reino. Então, Jesus está revelando aqui a importância. E isso é importante, irmão, porque às vezes, até na igreja, nós não damos essa real importância para a criança. Às vezes a gente tem uma concepção errada, algumas pessoas têm uma concepção errada de que uma alma que a gente ganha para Deus é só do adulto ou só do jovem. Mas a gente precisa também fazer o mesmo investimento que a gente faz em células, o mesmo investimento que a gente faz em escola dominical, o mesmo investimento que a gente faz para alcançar o adulto, a gente precisa também fazer para alcançar as crianças, porque delas também é o reino de Deus. Deus está interessado também em salvar as crianças. Então, os discípulos não tinham entendido isso, são repreendidos pelo Senhor, porque ele ficou indignado, ele ficou com raiva pela repreensão que os discípulos fizeram àqueles pais que estavam levando as crianças para ser abençoados pelo Senhor Jesus, pelo servo. Então, precisamos valorizar. Não se trata de qualquer virtude própria das crianças, pureza, inocência, espontaneidade. Jesus não nos escolhe em razão de nossas qualidades ou mérito, né? Então, a graça de Deus que alcança o adulto é a mesma graça que alcança as crianças. Da mesma forma que um adulto precisa de Deus, a criança também precisa de Deus e precisa ser valorizada e feito todos os investimentos para que essas crianças sejam alcançadas, tá bom? Valorize a criança da sua igreja, valorize as crianças da sua escola bíblica dominical, porque elas têm um valor especial
assim como o adulto tem para o Senhor Jesus. Não esqueça, a nossa lição é que o servo veio para servir a todos. E aqui está incluso também as crianças, bendito seja o nome do Senhor. Aí nós passamos para o segundo subponto deste ponto, que é riqueza e autojustiça. Marcos capítulo 10, o versículo 20, que diz assim: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Meus irmãos, não esqueçamos que Jesus está marchando para o Gólgota, indo para Jerusalém, indo ao encontro do seu maior propósito. E aí agora ele vai se deparar com um jovem rico, um jovem que tem muitas propriedades, né? E esse jovem, ele está justamente buscando algo para a sua vida espiritual. Então o texto vai narrar, Marcos vai narrar, que esse jovem se lança aos pés de Jesus, aos pés do servo, e ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Né? Ele tem uma preocupação de alcançar a salvação, e ele chega aos pés de Jesus, se lança, e ele faz essa indagação, ele faz essa pergunta: o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Aí nós conhecemos aqui a história, Jesus ele vai falar sobre os 10 mandamentos, né? Que ele precisa guardar a lei, e aí ele vai perguntar que leis. Jesus vai expor aqui as leis, ele vai dizer: olha, eu já faço isso desde a minha infância, eu sempre observei, eu sou um observador da lei. Então Jesus, ele olha aquele jovem, ele olha para o coração daquele moço, e ele vai olhar ali na alma daquele moço, a sua necessidade espiritual. E Jesus diz: olha, te falta ainda uma coisa, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, aí tu vem, me segue, e tu vai ter um tesouro no céu. Aquele jovem, ele lamenta, né? Ele fica triste, porque ele era possuidor de muitos bens, tinha muitas posses, muito dinheiro. Então, ele não foi capaz de abrir mão, né, dos seus bens, do seu dinheiro, para seguir Jesus. Mas o que é interessante aqui, meus irmãos, é que tem algumas contradições aqui na vida daquele jovem, né, acerca da riqueza. Primeiro, ele valoriza a sua riqueza em detrimento à salvação que tanto ele queria, né? Ele valoriza a riqueza acima de valorizar o servo, que poderia dar aquilo que ele estava esperando, que é aquilo que ele estava procurando, que era a salvação, que era a vida eterna. Em segundo lugar, também, a segunda contradição desse jovem é que ele afirma para Jesus que ele observa a lei. Desde a sua infância, desde a sua meninice, ele observava a lei. Mas, quando Jesus ele fala aqui, né, que faltava uma coisa, né, era vender tudo o que ele tinha para dar aos pobres, né, e assim ele adquiria esse tesouro no céu, e aí ele estaria apto para seguir Jesus, ele fica triste. Por quê? Ele olha para a sua vida, o seu dinheiro, o seu patrimônio, tudo aquilo que ele tinha. Ele não conseguiria viver assim. Então aí ele já demonstra que ele não amava o seu próximo. Primeiro, ele não amava Jesus, ele não amava Deus. Então aquele jovem diz que ele observava a lei, mas já quebra o primeiro mandamento, que era o de amar Deus sobre todas as coisas. A riqueza estava acima de Deus. Então ele não observava esse mandamento. Mas ele quebra também o segundo mandamento, que é de amar o próximo como a si mesmo. E ele não é capaz de se desfazer da sua riqueza, de repartir, de ajudar as pessoas. Então, logo, ele também quebra o outro mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. Então, na realidade, quando se quebra o mandamento da lei, se quebra toda a lei. Jesus, ele mostra para aquele jovem que ele não guardava a lei. Então, logo, ele não estava apto para seguir, né? E ele sai dali lamentando, triste. Irmãos, é importante você colocar na sua classe da escola dominical que para você estar apto para o reino de Deus, não precisa você dar os seus bens, repartir a sua casa, doar todo o seu dinheiro. Não é isso. Jesus ele está somente mostrando aqui as amarras que havia no coração daquele moço, no coração daquele jovem. Jesus não queria o dinheiro dele. Então, nós precisamos entender isso.
O problema não é o dinheiro, o problema não é a riqueza, o problema não são os bens materiais, mas sim o amor ao dinheiro, que é o terceiro tópico da nossa lição, deste ponto aqui. Terceiro subponto da nossa lição, amor ao dinheiro e encorajamento. Marcos capítulo 10, verso 27, que diz assim: Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. O episódio do jovem rico deixou os discípulos perplexos. E aí eles perguntam, então quem pode se salvar? Versículo 26. Afinal, a riqueza era comumente considerada sinal de aprovação divina. Está lá em Jó capítulo 1, versículo 10. Isaías 3, 10. Mas Jesus acabara de desconstruir essa cultura simplista, ao destacar que a riqueza material pode dificultar e até impedir o exercício da fé. Então, meus irmãos, observe só, os discípulos ouvem aquela palavra que Jesus fala para aquele jovem, da dificuldade que é do rico entrar no reino de Deus, e os discípulos ficam aqui apavorados. E, poxa, então, o que Jesus está falando? Que eu não posso ter riqueza, que eu não posso ter bens, que eu não posso ser bem-sucedido, eles ficam apavorados. Então, quer dizer que o rico não vai se salvar, já que é tão difícil, já que a riqueza é essa dificuldade. Meus irmãos, não é isso que Jesus está falando. Jesus está mostrando aqui que a riqueza material não é um mal em si. Jesus foi muito claro. Olha o que diz o texto: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Logo, o pecado não é ser rico. O pecado, o problema não é em ter bens, não é ser bem-sucedido, não é o dinheiro, mas sim a confiança no dinheiro, o amor ao dinheiro. O seu coração está naquilo, no bem, na riqueza. A sua confiança está nos bens, não em Jesus. Essa é a dificuldade. Quando o dinheiro ou os bens materiais se torna o senhor do homem, do coração do ser humano. É isso que Jesus está falando aqui. Então, não existe a maldição no dinheiro, nos bens. Não, a dificuldade por ser humano é se a sua confiança estiver na riqueza. Aí é difícil para esse homem alcançar a salvação, porque a sua confiança deve estar em Cristo, o Salvador, o servo que veio para servir a todos. Aí não tem problema o dinheiro, não tem problema os bens, não tem problema você ser bem-sucedido, tá bom? Olha, por fim, Jesus encorajou os discípulos com mais 3 significativas lições. Jesus aproveita para dar mais 3 lições aos discípulos. Primeira, a salvação não é obra humana, é divina. Então não é o dinheiro que vai atrapalhar, não é o dinheiro que vai impedir. É se você não confiar. Confiou em Deus, creu, acreditou, aceitou o sacrifício, então a salvação é uma obra divina e é de graça, bendito seja o nome do Senhor. Segundo, qualquer renúncia do cristão nessa vida será abundantemente recompensada, tanto aqui quanto na vida eterna. Os discípulos, eles vão falar, olha, mas nós deixamos tudo para te seguir. Então, é isso que Jesus está mostrando aqui para os discípulos. Qualquer renúncia que você faz para o reino de Deus, para agradar Jesus, para contribuir com o reino, para você estar bem espiritualmente, não vai ser esquecido, porque qualquer renúncia do cristão nessa vida será abundantemente recompensada, tanto aqui quanto na vida eterna. É o que Jesus diz, olha, aquele que renunciou, aquele que deixou, aquele que abandonou para ganhar o reino, vai receber 100 vezes mais nessa vida e no porvir a vida eterna. Então não se preocupe, Deus tem recompensa para nós, Deus tem recompensa para você. Continue confiando em Deus, confiando nas promessas do Senhor. Em terceiro lugar, a terceira lição que Cristo dá, aparências enganam.
Olha, humildes e desprezados terão prioridades. De alguma forma, o jovem rico foi exemplo para cada uma delas. Jesus utiliza de forma pedagógica essa experiência que esse jovem teve, essa situação desse jovem, para ensinar essas lições para os discípulos, para os servos de Deus, para os apóstolos, A salvação não é uma obra humana, é difícil para o homem, mas graças a Deus é uma obra divina, É uma obra de Deus. As nossas renúncias serão recompensadas e as aparências enganam, Aquele que é humilde, que serve a todos, esse serão recompensados e no reino de Deus terão prioridades. Aparentemente são os últimos, mas diante de Deus terão prioridades, serão primeiros. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, continue nos acompanhando até o final desse vídeo. Estaremos aí com o diácono Abraão, que estará dando continuidade da nossa lição, da nossa pré-aula desse trimestre. Deus abençoe a todos. Pai do Senhor a todos, me chamo Abraão, sou diácono da Assembleia de Deus em Belém, estado do Pará. Nós estamos aqui para dar continuação no terceiro tópico da lição do Programa de Educação Cristã Continuada, PEC, que traz, na sua 8ª lição, esse assunto interessante, tratando, como trata em todo o Evangelho de Marcos, sobre o servo. Uma condição específica agora do servo. O servo Jesus, que já tratou sobre casamento, agora tratou também sobre crianças e riquezas, e agora vai tratar sobre Jesus, sobre o servo, sobre o maior é o que serve. Jesus vem trazendo, ou melhor, o evangelista Marcos vem trazendo neste livro, falando sobre Jesus, ele vem trazendo 3 coisas interessantes numa sequência. Primeiro ele fala de casamento, depois ele fala de crianças e depois ele fala de coisas, de riquezas. É interessante a gente observar isso porque não está simplesmente colocado de qualquer jeito. Vai numa sequência, vai mostrando um posicionamento, um caminho que traz uma melhor compreensão. Ele não coloca as coisas de qualquer jeito, ele coloca primeiro casamento, depois filhos e depois coisas. Uma sequência de valorização. Mas falando sobre o maior é o que serve, que é Cristo, que é o servo, a gente sabe que, a gente já viu nas lições que já passaram, anteriores, acerca do trajeto, da movimentação que Jesus faz naquela região ali da Galileia, Judéia, toda aquela região ali, e ele nasce em Belém, se cria em Nazaré, e depois ele vai a Cafarnaum, depois ele vai atravessa o Mar da Galileia, ele vai para outros lugares, ele passa para Decápolis, que era uma região onde tinha muitos gentios. Depois ele volta de novo, vai a Samaria, para as bandas de Samaria, e agora ele vem descendo em direção a Jerusalém. Ele já vem numa caminhada sabendo do que o esperava. Porque é importante a gente observar, a gente não pode esquecer isso. É uma coisa que a gente pouco escuta, mas é importante a gente não esquecer isso. Jesus sabia para que veio. A gente não pode ter aquele sentimento, não poderia ser assim, não devia ser assim. Eles foram pessoas más com Jesus. Não, Jesus sabia a que veio. Ele veio para sofrer, para morrer. Isso estava incluso no plano de salvação. E agora ele vai continuar servindo. E o nosso primeiro subtópico traz exemplo de humildade. É o nosso primeiro subtópico. Olha só o que diz em Marcos capítulo 10, versículo 32. Ele diz que estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Eles se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir. Jesus caminhava para uma direção, em um caminho, para um ponto de humilhação, mas humilhação consciente. Jesus sobe para se humilhar.
E nessa subida para se humilhar, acontece um fato bem interessante que a gente vai ver mais adiante. Então Jesus ia subindo para se humilhar e os seus discípulos, eles estavam, de certo modo, alguns deles, subindo, caminhando com Cristo pensando na exaltação. A gente vai ver isso mais adiante. Quanto mais Jesus caminhava, vamos dizer assim, para baixo, no sentido de humilhação, de ir a Jerusalém, de subir a Jerusalém, parece descer e subir um pouco complicado, mas é que o pensamento que eles tinham era que Jerusalém, sendo aí um ponto mais alto, não o mais alto de todos, mas ela estava em cima de um lugar alto e para eles era subir. Eles tinham Jerusalém como uma referência, o ponto religioso, o ponto de adoração. Então para eles era subir a Jerusalém. Então eles iam para Jerusalém nessa caminhada e os discípulos estavam alguns discípulos nesse pensamento de eles não tinham compreendido ainda o reino de Deus. Para aquele tempo, desde quando Jesus fala nas primeiras parábolas, a parábola do semeador, que ele anuncia o reino de Deus, o reino de Deus entre os homens, Deus comandando tudo, essa era a ideia de Deus. Então, a partir daí, eles ainda não compreendiam também, já não compreendiam o reino de Deus como um todo. E até que Jesus morresse, até quando Jesus morreu, eles também ainda não compreendiam tudo. Era uma questão um pouco ainda, eles tinham dúvidas, eles não entendiam, eles estavam muito presos às questões do judaísmo, que era onde eles tinham a sua vivência, e aquilo era tudo muito novo para eles, mas eles estavam na condição de discípulos de Cristo, de aprendizagem. Jesus os ensinava, mas mesmo assim, eles não tinham a compreensão exata do reino de Deus, mesmo estando com Cristo. Se a gente for contextualizar isso aqui, isso é muito próprio de hoje também. A gente vai ver isso um pouco mais adiante. Jesus falou sobre a sua morte e falou sobre isso no livro de Marcos. Ele fala cerca de 3 vezes na sua morte, sobre a sua morte. E os discípulos ficavam assim, como que não entendendo direito, porque eles ainda pensavam que o Jesus que viria para eles, o Cristo, aquele que eles seguiam, era alguém que vinha trazer um alívio, uma libertação do domínio romano e ia fazer uma mudança política, uma mudança histórica, uma mudança na vida deles. Mas não era, porque eles estavam vivendo nesse contexto, eles estavam com essa visão do momento, mas não era isso que Jesus vinha trazer. Jesus vinha trazer o reino, mas o reino de Deus, é Deus junto com as pessoas, com os seres humanos, com os homens, com as pessoas. Quando dizemos homens, falamos homens e mulheres. E Jesus tinha falado 3 vezes sobre esse momento de morte, de sofrimento, teria como resultado a salvação, mas eles não tinham entendido, eles não tinham ainda captado a ideia básica. Hoje, a gente tem muitas pessoas, crentes, há crentes que há muito tempo estão caminhando com Cristo, há muito tempo estão vivendo uma vida cristã, sinalizam que são seguidores de Cristo, que conhecem, até dizem que conhecem a Cristo, veem coisas acontecerem que só Cristo poderia fazer ou permitir que se fizesse, pode-se dizer assim, mas eles ainda não entenderam a essência do Evangelho. Você me entende? Pessoas que estão há muito tempo, há 10 anos, 20, 30 anos, há muitos anos com Cristo, caminhando com Cristo, dizem que seguem a Cristo, que caminham com Cristo, mas independente de bandeira religiosa, mas eles ainda não compreenderam a essência do Evangelho. Os discípulos estavam vivendo com Cristo, passaram 3 anos com Cristo ali, todo dia, direto, em todos os momentos, viam coisas que nós ainda não vimos, mas eles tinham dificuldade em compreender o reino de Deus por meio de Cristo. A mesma coisa hoje. Muita gente, repito, tendo uma vida com Cristo, sinalizando que tem uma vida com Cristo, mas ainda não compreendeu exatamente a essência do Evangelho, o que é, como é que funciona, de que jeito é, para onde vai, como é aplicado. E eu pergunto a você já entendeu a essência do Evangelho? Você, professor da escola dominical, você é aluno, e eu me perguntei isso quando li. Será que nós já entendemos a essência do Evangelho porque dizemos que caminhamos com Cristo? Será que nós entendemos isso? Nós já captamos isso de forma tão específica que nos dê condição de afirmar, de viver um reino de Deus como ele realmente é?
para pensarmos, para analisarmos, tá? Esse exemplo de humilhação que nós estamos falando, ele não está simplesmente colocado na narrativa como uma coisa sem sentido. Não aparece lá essa situação de humilhação lá, que Jesus vai caminhando, mas ele não vai caminhando triste para Jerusalém. Observe que na caminhada dele para Jerusalém, ele se encontra com um jovem rico. Tem o fato lá das crianças, o acontecimento com as crianças. Tem várias situações que ocorrem nessa caminhada dele em direção a Jerusalém e que simplesmente ele, sabendo que vai para ser humilhado, para ser cuspido, para ser esbofeteado, para ser crucificado, ele não vai apresentando um rosto de humilhado, de desesperado, de uma coisa sem solução, de que não tem mais jeito, o jeito é assumir mesmo porque não tem jeito. Não, ele ia como se fosse para a coroação, ele ia sabendo que aquele ponto ali, Jerusalém, a crucificação, o Calvário, era o ponto da vitória dele sobre Satanás, a vitória final, cumprindo-se o que está lá em Gênesis, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então ele ia subindo para Jerusalém, sabendo do que iria acontecer, nem os discípulos tinham ideia do que iria acontecer, mas ele ia subindo firme, confiante, sabendo que ele estava executando, fazendo, colocando em prática o plano de salvação para a humanidade. E foi isso que ele veio fazer. Ele sabia disso desde o começo, desde o início. Aliás, ele sabia isso desde antes de estar na condição de homem, de ser humano. Antes de ser encarnado, ele já sabia disso. Então, enquanto Cristo caminhava na estrada perigosa que ia para o Calvário, os discípulos têm um pensamento que já vinha, alguns discípulos, que já vinha sendo possivelmente alimentado há algum tempo. E qual era esse pensamento? O pensamento nós vamos ver isso agora no segundo subtópico. Ânsia pelo poder. Em Marcos capítulo 10, e o versículo 37, a gente tem a seguinte escritura. Permite-nos que na tua glória nos assentemos uma à tua direita e outra à tua esquerda. Isso aqui é Tiago e João. Essas pessoas que queriam essa permissão, era Tiago e João. E a mãe, em outra referência, em outro evangelho, aparece citando a mãe, fazendo esse pedido, essa intercessão. Mas aqui diz diretamente eles. Permite-nos, na tua glória, nos assentarmos uma à tua direita e outra à tua esquerda. Olha no que eles estavam pensando. Jesus ia caminhando para Jerusalém para ser crucificado. E, em certo momento, os discípulos param com Jesus ali em um momento e alguém pergunta, dois deles perguntam, fazem a proposta, olha, deixa a gente ficar nós dois, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Eles não caminhavam numa estrada, vamos dizer assim, pedregosa, difícil de caminhar, que era a que Cristo estava caminhando. Mas eles caminhavam numa avenida, cheia de holofotes. Eles queriam o quê? Eles queriam estar uma à direita e outra à esquerda. Eu não quero nem saber dos outros 10. A gente quer ter posição de destaque no teu reino. Não tinham compreendido a ideia de reino. Para eles, é como se Jesus Cristo viesse para libertá-los do domínio romano, se tornar rei, e eles queriam ficar um de cada lado. Eles queriam ter um cargo importante, eles queriam ter uma vaga no ministério de Jesus lá. Olha esse pensamento para pessoas que andavam com Cristo. Olha no que eles pensavam. E aí, uma pergunta para nós. Enquanto Cristo caminhava nessa direção para a cruz, e eles caminhavam por essa outra avenida cheia de holofotes, aí eu pergunto, por onde você caminha, professor da escola dominical, aluno da escola dominical? E eu me perguntei também, por onde eu estou caminhando? O que é que eu estou querendo? Quais são as minhas intenções na caminhada com Cristo? Por que eu estou seguindo a Cristo? Quais são os meus interesses? Quais são os seus interesses? É importante pararmos e observarmos esse detalhe. Os discípulos, nem todos pensavam da mesma forma, mas tinha dois que pensavam diferente. Tiago e João, que eram dois dos discípulos mais próximos, eles revelam esse desejo, um desejo egoísta. Eu quero o reino para mim, do meu jeito, que satisfaça os meus interesses. Eles queriam ocupar postos de destaque. Era isso mesmo, postos de destaque no reino vindouro. Mas o reino de Deus não era dessa forma, não funciona dessa forma, era bem diferente.
eles misturaram adoração e discipulado com anseio por posição e prestígio. Ainda hoje, contextualizando, trazendo para o nosso dia a dia, ainda hoje isso acontece. Tem gente que mistura as coisas, mistura a questão da adoração, do discipulado, do serviço a Deus, ele mistura essas pessoas misturam com posição, com prestígio, com estar nos primeiros assentos, com ser chamado para tais posições, para exercer tais funções, tais cargos, para estar nos holofotes, coisa do tipo. Mas o reino de Deus, repito, não é isso. Mas você sabe que muitos fatos acontecem, em muitas situações, isso é observado. Então, é importante ficarmos atentos para não incorrermos nos mesmos erros que eles incorreram, aprendermos com o erro dos outros e nem chegarmos a praticar tais erros. O mestre, ele diz um negócio interessante. Ele faz uma pergunta: vocês estão em condições de beber o mesmo cálice que eu vou beber? Para ter ideia de como eles não estavam entendendo ainda, eles disseram assim: nós bebemos sim, estamos dispostos. Se essa é a condição para estar do teu lado, nós vamos beber sim. Eles não sabiam, não faziam ideia do que Jesus Cristo falava, de que cálice era esse que ele ia beber. E eles disseram: nós bebemos sim, sem problema. Se essa é a exigência, nós bebemos. Só que Cristo fala o seguinte: olha, vocês vão beber sim, mas vocês não vão estar à minha direita ou à minha esquerda. Isso não compete a mim, melhor dizendo. Isso não compete a mim, compete ao Pai, dizer quem vai ficar onde. Mas vocês vão sim beber do cálice que eu vou beber. Ou seja, Cristo, o cálice era, Cristo iria morrer, ia ser maltratado, crucificado, tudo que vocês já sabem que aconteceu com ele, mas os discípulos também iriam passar por isso. E esses dois iriam passar por isso. Tanto que Tiago foi um dos primeiros a morrer. Ou seja, depois de algum tempo eles iriam entender que realmente o reino de Deus não é o que eles pensavam. Assim como muita gente pensa hoje. O reino de Deus não é o que muita gente pensa hoje. É diferente. Não é difícil descobrir. A Bíblia traz claramente o que é o reino de Deus. Mostra claramente o que é o reino de Deus. E ainda tem a referência que o reino de Deus não é comida nem bebida. Que ela é muito direta. A grosso modo, dá para aplicar aqui também. Tem algumas perguntas que são interessantes para a gente entender, para a gente observar, e que eu coloquei aqui. A gente não pode esquecer isso. São perguntas básicas. A gente precisa se fazer. Eu coloquei aqui porque é importante a gente ficar atento para isso. Isso pode definir a nossa situação diante de Deus, na nossa visão do reino de Deus, do que é. Primeira pergunta: por que estamos na igreja? Você já se perguntou por que você está na igreja? Você é professor, você é aluno da escola dominical, pergunte isso ao seu aluno. Por que estamos na igreja? Por que você está na igreja? O que queremos na igreja? O que queremos nesse grupo? Ou o que queremos da igreja ou desse grupo? Estamos com algum interesse em alguma coisa? No que é? No que temos interesse? O que esperamos da vida cristã? O que você espera da vida cristã? Pergunte ao seu aluno o que ele espera da vida cristã. O que você faz durante o culto? Aquela reunião da igreja que chamamos de culto. O que você faz durante o culto? Qual é a sua prática, o seu envolvimento com aquele momento do culto? São perguntas que são fundamentais para a gente perceber, para a gente trazer atenção para o que é o reino de Deus, para o que estamos vivendo com relação ao reino de Deus. Se o que vivemos com relação ao reino de Deus é realmente o que precisa ser vivido. Então, analisemos, pensemos sobre o reino de Deus e sobre o que tem para nós. O que estamos fazendo? Terminamos por aqui. Desejamos a você um bom estudo, uma boa aula no próximo domingo e que Deus nos dê entendimento mais claro sobre a lição que estamos estudando e sobre a prática, a vivência do reino de Deus, sobre o que queremos no reino de Deus. Amém.